Boa noite, queridos, a graça e a paz. A todos vocês que estão em casa, nos acompanhando. O Senhor é bom? Não está dando para ouvir não, irmão. O Senhor é bom? Amém em todo o tempo. Vamos para mais uma live. Mais um culto ao Senhor. Eu queria só um pouquinho de iluminação, obrigada. Amém. Vamos orar, agradecer a Ele por mais esse momento. Pegue sua Bíblia. Fique focado em ouvir aquilo que Deus tem para você. Vamos orar. Pai, te agradecemos por essa noite, por essa palavra que será ministrada, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, como um vaso, Pai, como um canal. Que essa palavra, Pai, venha atingir muitos corações essa noite, em nome de Jesus. A sua palavra diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Declaramos em nome de Jesus que todo sofisma e altivez que se levantou contra a verdade da sua palavra cairá por terra, em nome de Jesus Cristo. E declaramos, Pai, que o povo que está ouvindo esta palavra nessa noite é livre para viver a sua palavra, para fluir naquilo que o Senhor preparou. Porque teus pensamentos, Pai, são elevados ao nosso respeito. E é da sua vontade, Pai, que teus filhos andem nas suas verdades. O Senhor se alegra em ver seus filhos andando na verdade, em ver seus filhos prosperando. E nessa noite, Pai, iremos prosperar mais naquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em João capítulo 2, por gentileza. Amém. Aleluia. Deus é bom e o diabo não presta. Revelação, né? Vamos ver aqui, querido, o primeiro milagre de Jesus. O primeiro milagre que ele operou. Eu acho incrível que quando Jesus ele estava em algum lugar, ele não ia em vão, mas ele tinha um propósito em todo lugar que ele estava. E ele foi convidado para nada mais, nada menos do que um casamento. Quantos gostam de ser convidados para um casamento? Eu gosto. Principalmente, né, querida, é uma honra estar num casamento, estar presente, né? Nesse momento tão especial. É um momento incomum, um momento extraordinário. A união entre duas pessoas. E quando eu estava lendo acerca disso, eu disse, meu Deus do céu. O Senhor foi tentado, passou pelo deserto, os anjos foram e os serviram. E após isso, ele foi parar onde? No meio de um casamento. Meu Deus do céu, recebeu o convite lá. Olha, Jesus, aqui tem um convite, tem uns convites aqui para você e para a sua família. Foi aqui a Bíblia fala sobre ele e a mãe dele que estava presente no casamento. Então, Jesus, ele gostava, né? De uma festa, né? É bom festa. Mas ele não foi simplesmente para uma festa, ele foi com um propósito, porque sabia que Deus ia usar. Assim somos nós, queridos. Nós não estamos em algum lugar em vão, é porque temos um propósito naquele lugar, para cumprir naquele lugar. Nenhum lugar que você chega é em vão. Deus sempre vai querer usar você em alguma coisa. Você é útil para o reino de Deus. Mesmo que você não esteja se vendo assim, saiba que você é útil para o reino de Deus. E aqui vem falando, no versículo 1 diz, 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Aí vem, é engraçado porque diz, Jesus também foi convidado. Olha, menino, muita honra. E ainda tinha mais, aqui, apareceram mais convidados, com os seus discípulos, claro. Os deles tinham que estar na festa com ele também, para o casamento. E a Bíblia diz, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Vamos parar por aqui, no momento. Eu acho incrível que vem uma revelação no meu coração, que as primeiras mudanças que Jesus quer operar, queridos, são as mudanças de dentro de nós. Coisas que precisam ser ajustadas. Coisas dentro de casa. E eu coloquei aqui, as primeiras mudanças precisam acontecer no âmbito de nosso lar. Dos que estão
próximos. Não tem como viver uma vida abundante em sua plenitude se sua própria casa está bagunçada. A sua primeira escola é a sua casa. Então, dentro da sua casa, é ali que tem que estar em ordem. Cristo foi primeiro no casamento aqui, não foi porque ele queria os comes e bebes, não, é porque ele queria nos ensinar alguma coisa. Ele queria mostrar que dentro do nosso lar é ali que nós devemos operar as primeiras mudanças. É ali o primeiro lugar onde nós iremos fazer a diferença com os que estão próximos de nós. A forma com que nós nos relacionamos com o nosso esposo, como você se relaciona com a sua esposa. Então, aqui na igreja, ou qualquer lugar que você for, você é apenas um reflexo do que você é dentro da sua casa. Amém? Então, são as primeiras mudanças, as mudanças internas. Não que ninguém aqui tenha algo para mudar, né? Mas, enfim. Em segundo ponto, Jesus, ele foi convidado. Eu acho incrível que Cristo, ele não entra na nossa vida ou em alguma área da nossa vida sem a gente convidar. Ele está aí dentro de você, mas se você não abrir áreas da sua vida, tem gente, querido, que está com áreas da sua vida trancadas, as 7 chaves. Você precisa abrir e deixar que ele faça. Que ele faça aquilo que você não pode fazer. Então, segunda coisa, Jesus foi convidado. Qual o primeiro ponto? As primeiras mudanças são dentro da nossa casa. O nosso lar é a nossa primeira escola. Irmãos, não tem como a gente não aprender dentro da nossa casa, com o filho, com o marido aprender com a esposa. É muito bom, querido. É ali que a gente cresce em amor. Quando você cresce em amor dentro da sua casa, nada te para. Fulano pode olhar de cara feia com você, pode falar mal de você, mas você está firme no amor de Deus. Porque você já foi trabalhado nisso, dentro da sua casa. E segundo ponto, ele foi convidado. Terceiro ponto, houve uma escassez naquele lugar, no casamento, o vinho acabou. Pense, você na sua festa de casamento, você pagou não sei quantos mil, porque aqui foi uma festa digna, né? Tinha até mestre de cerimônia, tinham pessoas trabalhando para os noivos. Então era uma baita festa ali. E de repente não foi feito um planejamento adequado, mas de repente ali acabou o vinho. Aquilo que era mais importante numa festa. O vinho acabou. Mas o vinho acabou, mas tinha um diferencial. Jesus estava lá. Jesus estava no casamento. E eu acho interessante que quando Maria já fica na expectativa, né? Porque já sabia quem era o filho. E já olhou assim para mim e disse, olha, Jesus, eles estão sem vinho. E quando Jesus olhar para ela, não sei porquê, meu irmão, nunca tinha visto isso, mas quando eu li dessa vez, eu percebi como se Jesus estivesse até meio que brincando de uma seguinte forma, mulher, o que tenho eu contigo? Tenho eu contigo? Não tenho. Ele não estava tratando ela mal. Até porque, querido, mulher, o que tenho eu contigo? Jesus, acabou ouvindo. O que tenho eu contigo, mulher? Entendeu? Teatro. O que tenho eu contigo? Por quê? Porque ela conhecia quem era o filho. E simplesmente quando ele falou ali, ela sabia que ele não estava falando sério. Né, que realmente não ia fazer. Mas eles ainda não é chegada a minha hora. E simplesmente ela vira para o lado e diz, olha, vou dar um conselho para tu. Quer prosperar? Quer que o vinho apareça na tua festa? Eu conheço esse aqui. Fazei tudo o que ele vos disser. Então a palavra-chave, querido, está nisso. Fazei tudo o que ele vos disser. Simplesmente pelo fato de que Jesus estava lá naquela festa, se não tivesse uma obediência naquele momento, as pessoas não teriam provado do milagre de Jesus ali naquele momento. Olha aqui, no 5. Diz, então, ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas.
Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Diga assim, totalmente no seu lugar, na sua casa. Diga totalmente. Então, vamos ver o que aconteceu. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam, fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná de Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Irmãos, o princípio aqui, chave de tudo isso que Jesus quer nos mostrar, é a obediência ao que ele fala. A Bíblia diz em João, capítulo 14, no versículo 15, que aquele que tem os mandamentos dele e guarda, ou seja, o guardar significa obedece, considera e cumpre aquilo que ele fala, esse é o que ama. E onde eu quero chegar? Eu quero dizer que há bênçãos na obediência. Coisas são destravadas e liberadas quando nós obedecemos os comandos do Espírito. A Bíblia diz, querido, que Jesus foi, mas alguém ficou aqui com nós. Alguém da mesma categoria de Cristo, da mesma espécie, ou seja, o Espírito Santo está em nós. E ele nos dá comando, ele nos dá direções para que coisas aconteçam. Então, seja conforme a tua fé. A fé deles foram a seguinte: eles encheram as talhas totalmente. Se eles tivessem enchido pela metade, eles teriam recebido o milagre pela metade. Mas eles encheram totalmente e eles receberam 100% a vontade de Deus, aquilo que Deus realmente queria para ele. O que eu quero lhe dizer agora, para que você venha viver o mais de Deus na sua vida e realmente viver uma vida de abundância, você precisa estar pronto para obedecer a voz. Você tem que pegar essa revelação e fazer tudo aquilo que ele te disse. E o que foi que ele me disse? Está na palavra. Você precisa mergulhar no conhecimento da palavra e entender. Às vezes estamos esperando uma revelação tão bombástica, né? Uma coisa tão extraordinária, uma coisa incomum, mas eu quero dizer algo para você, querido. Deus, ele se manifesta tanto no incomum, que um casamento, como um casamento é uma festa incomum, a pessoa não vai se casar todos os dias, como no seu dia a dia, no seu comum, ele pode se manifestar em coisas simples. Eu sempre gosto de dizer, existe uma diferença, querido, da maternidade com Jesus e a maternidade sem Jesus. Existe uma diferença, querido, do casamento com Jesus e o casamento sem Jesus. A Bíblia diz que mesmo que as pessoas queiram edificar a sua casa com sua própria força, em vão elas vão trabalhar. Amém? Mas se Jesus está, tem até uma musiquinha dos 3 palavrinhas que eu amo, eu amo, aí faz. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. E é feliz o lar. Não tem, irmão, essa agora é minha vida, a maternidade é minha vida também agora. Então, se Jesus está ali, no seu comum, no seu dia a dia, ele quer operar das coisas mínimas do seu dia a dia até as coisas mais extraordinárias. Eu acho incrível que o milagre na vida de Maria, quando ela foi conceber Jesus, né? Através do Espírito Santo, ela não estava maquiada, né? E não tinha feito as unhas. Talvez não estava com o cabelo todo piaçava naquele momento, não estava tão bonita, tão cheirosa, com perfume importado. Mas de repente veio ali uma revelação naquele momento, no comum do dia a dia. Aconteceu algo extraordinário na vida dela. Então fica atento no teu dia a dia, que milagres podem acontecer nas coisas mínimas, nas direções que o Espírito te dá. E, querido, eu acho incrível que
Ser obediente é o mesmo que dizer, eu amo a Deus. Não tem como você dizer que ama a Deus se você não obedece. Como é que você diz, eu te amo, pai, eu te amo, mãe, e não obedece aquilo que ele fala, aquilo que o teu pai ou tua mãe fala? Então, da mesma forma, é Deus. E abra lá, por favor, em Filipenses capítulo 2. Está um pouquinho frio aqui, irmão, estou um pouquinho congelando, se puder. Filipenses capítulo 2, a ministra de música citou aqui esse versículo, e eu achei incrível, porque ele também estava no meu coração. Filipenses capítulo 2, no versículo 5, diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se o quê? Obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que vem falando aqui, que o próprio Filho de Deus, ele não pegou a maneira dele de viver, ele fazia tudo que o pai dele mandava. Ele sempre falava, não, eu estou aqui para cumprir não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, no seu como no seu dia a dia, você pode dizer, eu estou aqui não para fazer a minha vontade, não a vontade da carne, não a vontade dos meus impulsos. Eu quero fazer a vontade daquele que me enviou. Você nasceu com um propósito, você nasceu para ser dirigido e guiado por aquele que te ama. E você nasceu para corresponder ao amor de Deus na sua vida. Você tem um pai que te ama. E você tem um pai que ele quer te ensinar. Você não é dono do seu próprio nariz, né? Não é? A gente não fala assim com o nosso filho. Você está pensando que é o dono do seu próprio nariz? É? Você está pensando que é a última Coca-Cola do deserto? Você não é, com certeza. Você é alguém que precisa de instruções. E você precisa ouvir o seu pai falar. E o que eu quero te exortar agora. Você está muito agoniado com o barulho de fora. Você precisa parar para ouvir os conselhos de Deus, os conceitos de Deus, o que Ele tem para a sua vida. Eu me lembro que eu estava dando uma aula sobre como ser guiado pelo Espírito. E eu fiz uma dinâmica nessa aula. Para mostrar que quando a gente começa a atentar para o barulho de fora, a gente não consegue ouvir a voz que está dentro. E se a gente não consegue ouvir, logo a gente vai obedecer. Como é que a gente vai obedecer se a gente não quer nem parar para ouvir? Para, irmão. Para um pouco, stop. Sinal vermelho para você conseguir ser obediente ao que Deus tem para você. E eu fiz uma dinâmica assim. Eu estava aqui tentando me comunicar com aquela pessoa que está lá atrás, e todos os alunos começaram a fazer barulho bem alto. Então, a comunicação ali, ela dificultava, ali naquele momento. Então, o que eu quero dizer para você? Se você começar a atentar para as coisas do natural, para aquilo que está do seu lado, você não vai conseguir sentar para ouvir a voz e obedecer os comandos do Espírito. E você vai perder o melhor de Deus dessa forma. Lá no começo de tudo, quem lembra aqui da história de Caim e Abel? Né? Caim matou o próprio irmão. O irmão obedeceu, ele fez tudo quanto o Senhor tinha dito para ele fazer. O outro não, ele quis fazer de qualquer jeito. Ele quis entregar a Deus qualquer coisa. Deus não é qualquer coisa para você entregar o pior. Pelo contrário, Ele merece o teu melhor. Ele merece o melhor do teu tempo. Ele merece o melhor dos seus dias.
Ele merece o seu coração por completo. É isso que ele merece. E o outro ficou com raiva do que tinha dado melhor. Acho que não acontece isso na igreja, né? Quando o outro começa a obedecer, começa a prosperar. Vixe, o irmão chegou agora, já está ali na frente pregando. Fulano de pastor Valdec não está me vendo, não. Eu não estou dizendo, querido, que pregar a palavra, estar aqui na frente, faz alguém melhor do que alguém. Pelo contrário, faz você com a maior responsabilidade e faz você alguém mais visto ainda pelas pessoas, no que você faz, a sua família, que você come, até a forma de você respirar, as pessoas olham. Por quê? Porque você tem a responsabilidade de levar a palavra e de viver aquilo que prega e pregar aquilo que vive. Eu não estou falando que você é melhor por causa disso, mas eu quero dizer que pessoas que chegam depois, muitas vezes destravam no chamado, não ficam paradas. Ou então são tão obedientes que começam a receber coisas de Deus. Eu não estou falando simplesmente de casa ou de carro, não. Coisas maiores que isso. Ter casa, ter carro, isso é uma bênção. É maravilhoso. Vamos viver o melhor de Deus. Isso é de Deus, isso é para crente. Mas as maiores conquistas que você precisa ter é as conquistas internas. É a conquista de você mesmo. De você dominar as suas emoções, dominar a sua alma, de você agir como Cristo agiu aqui na terra. Quer ser obediente? Quer ter alguém como exemplo? Leia Mateus, Marcos, Lucas e João. Comece a ver como Cristo agia em determinadas situações. E por você estar tão conectado com Ele, que você vai estar tão associado com Ele, com a palavra, que de repente você vai começar a agir como Ele, porque está tão perto dEle. Com quem você anda, diz muito sobre você também. Se você começar a andar com Cristo, você vai manifestar Cristo. Às vezes, querido, quando você tem uma amizade, às vezes não, na maioria das vezes, você está ali muito amigo de uma pessoa. Aí, de repente, a pessoa tem um linguajar diferenciado. De repente, você não sabe nem por que você está falando igual àquela pessoa. Por quê? Porque você está tão coladinho com ela, tão juntinho com ela, que você naturalmente age dessa forma. Então, assim somos nós com a palavra. Nós, quando estamos conectados com a palavra e com Cristo, nós agimos naturalmente. E o que eu quero dizer com isso, querido? A bênção para os obedientes. Não fica achando que fulano de tal, porque Deus só olha para ele, assim como Caim. Que teve, a inveja veio no coração dele, ele começou a ter atitudes. Não tem como você dizer que é obediente e você não ser submisso. O que é submissão? É você estar abaixo de uma missão de alguém. Qual é a missão de Cristo nessa terra? Você sabe? Você sabe qual é a sua missão? Você sabe qual é a sua visão como cristão? Então, a missão é a razão de você existir, é o seu propósito de existir. E a Bíblia diz que nós temos um propósito em Efésios capítulo 1, que é ser para o louvor da glória do nome do Senhor. É manifestar a Cristo. E a sua visão? Qual é a sua visão? Visão é um sonho, aquilo que você vai construir. O que nós almejamos? Chegar aos céus. E o que você precisa fazer para chegar lá? Estar firme na palavra. Aquele conceito de uma vez salvo, para sempre salvo, não existe. A Bíblia diz que nós devemos conservar a nossa salvação. O que é conservar? Você tem que segurar, você tem que agarrar. Sabe aquela joia de 14 mil reais que você tem lá no seu cofre, na sua casa, lá guardada? Não quero que ninguém pegue. Você vai dar para o seu filho brincar? Não, né? Você vai guardar.
Assim a sua salvação, você tem que segurar. Querido, os dias são dias maus. Você tem que tomar posse daquilo que é seu. A salvação, ela é conquistada todos os dias. Como? Ingrid, você quer dizer assim, que eu vou aceitar Jesus todos os dias, vou me acordar e dizer, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. No outro dia, não, não é isso. Eu estou dizendo que a sua alma precisa ser salva todos os dias para que você tenha uma vida de obediência. Para que você flua naquilo que Deus tem para a sua vida. Certa vez, logo no comecinho da minha caminhada, eu cheguei para o pastor Odeque e disse, pastor, eu queria contar um negócio. Eu estou tendo tanto pesadelo, vi uns pensamentos meio estranhos na minha alma. Aí ele diz, olhe, leia 5 capítulos por dia, no mínimo, da palavra. Irmão, dito e feito. A minha mente começou a ficar ocupada com a palavra, ponto, acabou. E eu comecei aquela palavra entrar de fato no meu coração e eu praticar a verdade. Então, o que você precisa fazer? Meditar na palavra. Deixar que a palavra realmente entre no seu coração. Não depender de culto, simplesmente. Culto é bênção. Mas as maiores experiências que você vai ter é você e Deus lá no seu quarto. A unção coletiva é uma bênção. Mas as maiores experiências que você vai ter é você e Deus. As maiores transformações é quando você pega a palavra, você e a palavra, você tem ela como espelho, realmente. E ela é um espelho, ela vai mostrar a você como você está. Por exemplo, eu não sei nem como eu estou aqui. Então, acho que deve ter algum cabelo assanhado por aqui, com certeza. Não sei. Mas se eu olhar no espelho, eu vou identificar aquilo que eu preciso mudar. Assim, a palavra, ela é um espelho para você. A palavra é bússola. Também, ela vai direcionar a sua vida. Amém, queridos? Aleluia. E eu acho interessante, irmão, eu não sei ficar parada aqui. É uma tarefa muito difícil para mim, eu confesso a você que está aí me assistindo, que é bem complicado ficar aqui, viu? Nesse cantinho parado. É bom que volte logo os cultos, né? Para que a gente fique mais livre, para se mexer. Porque eu vou dizer a você, né? Manter aquela postura aqui, mas eu chego lá, viu? Tenham paciência comigo. Né? Estou em rede nacional, né? Não é jornal nacional, está repreendido, mas é uma notícia maravilhosa para você. E o que eu quero dizer, querido? Seja uma pessoa submissa. Primeira submissão que você deve ter. Vai doer em alguém aqui. Mas é porque Deus me usa assim. Bate e depois vem o refrigério depois que Deus dá. Não tem como você ser obediente a Deus se você não é obediente às pessoas que Deus coloca sobre a sua vida. Eita, doeu agora. A Bíblia diz que não tem como você obedecer a Deus que você não vê, se você não obedece àquelas pessoas que estão sobre a sua vida. Então comece honrando mais as autoridades. Para de falar do presidente mal. Crente não fala mal de presidente. Posso ouvir um amém? Crente ora. Crente não fala mal de pastor, não fica metendo pau no pastor por aí. Crente ora. Então esteja abaixo de uma missão. Ser humilde. A humildade. Existe galardão, querido, para os humildes. Existe galardão para aqueles que são obedientes à palavra de Deus. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios. Eu já estou encerrando.
no versículo 4, diz: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Vá agora, por gentileza, para o versículo 11, que diz: quando eu era menino, falava como menino. Diga, falava como menino. Sentia como menino. Pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então eu quero que você preste atenção nessa última aqui. Desistir das coisas próprias de menino. Então, a obediência é uma escolha. Você escolhe se você vai obedecer ou não. Amém?